Hoje nós vamos falar de como destravar quando estamos falando de arquitetura de interiores e como também podemos atrair mais clientes, ou seja, ter mais entrada de projeto no escritório, certo? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é diferenciar o que é o projeto de arquitetura do que é o projeto de arquitetura de interiores. Porque no projeto de arquitetura você já vai trazer muitas coisas já definidas, como por exemplo, conforto ambiental, você já vai trazer a disposição no ambiente no todo, no terreno, enfim, você já vai ter algo já definido. A arquitetura de interiores ela é uma outra etapa, é um outro serviço que você pode oferecer para o seu escritório e você pode ser contratado para fazer os dois juntos ou pode ser contratado para fazer ou um ou outro, certo? Então, questões de iluminação natural, ventilação natural já está resolvido. Um layout prévio também ele já vai estar resolvido, porque você já precisou fazer o pré-dimensionamento, certo, do espaço. Então, assim, você já tem os pontos elétricos, os projetos complementares, o elétrico, o hidráulico, ar-condicionado, também já estão resolvidos, alguns pontos fixos, já está tudo ok. O projeto de arquitetura de interiores, ele é realmente só para você complementar, para você, certo? Para você complementar isso. Então, o projeto de arquitetura ele é o de arquitetura macro, ou seja, é grande. O projeto de arquitetura de interiores ele é micro. Então, como é que funciona? E não é porque ele é micro que ele vai ser menos importante. Tá? O projeto de arquitetura de interiores ele é tão importante quanto na vida do ser humano. Porque nós que somos arquitetos, nós sabemos que o ambiente ele impacta diretamente na vida do ser humano, assim como você deve perceber. Por exemplo, se você vê um determinado ambiente, se você vira um determinado ambiente como uma cela ou então uma igreja, os dois são bem diferentes e são contrastantes, certo? Então, sim, o layout aí também já está resolvido. O projeto de arquitetura de interiores ele é micro, mas ele salva vidas. Quando alguém chegar com você e disser que o projeto de interiores ele não é tão importante ou que ele é só decoração, você pode dar muito bem um exemplo de um hospital. Hoje em dia, na situação que nós estamos vivendo, por exemplo, do Covid, da doença, você chega a um hospital e você observa que é um lugar frio, um local que lembra a morte, é um local que são pessoas com situações de vulnerabilidade. Então, a decoração, o projeto de interiores, ele vem para quebrar isso, ele vem para suprir uma necessidade, ele vem para transformar um ambiente e aderir aí uma nova função, ou então melhorar ainda mais a função deste local. Por exemplo, se você pega hoje uma UTI de um hospital que foi construído há mais tempo, ele não tem iluminação natural, não tem ventilação natural, porque ele já não pode, né? Mas assim, não tem um verde, não tem uma cor, é tudo branco ou aquele verde assim bem característico de hospital. Diferente se você já pega um hospital que foi projetado recente, com uma arquitetura mais moderna ou contemporânea. Ele já traz elementos de conforto térmico, como uma iluminação zenital, ou indireta, já trabalha melhor a iluminação, já trabalha melhor os revestimentos, trabalha a cor, trabalha uma sensação de conforto e aconchego muito maior do que hospitais foram projetados, né, antigamente. Então, o projeto de arquitetura de interiores ele vem te trazer uma identidade, ele vai trazer uma identidade para o ambiente, ele vai levar conforto, vai levar uma transformação. Tá bom? Ele vai principalmente atender a realidade, a necessidade do cliente que foi contratado por você. Então, o primeiro passo, já que estamos falando de necessidade, é justamente identificar quais são essas necessidades que o cliente tem. E tudo isso você vai identificar de que forma? Você vai identificar por meio do briefing, você vai identificar por meio de uma conversa, por meio de entrevistas, certo? Então, o que ele quer, o cliente, o que ele quer, na verdade, é uma transformação. Dificilmente você vai convencer alguma pessoa, vai convencer o seu cliente falando de projeto. O projeto de arquitetura de interiores, ou projeto de tal coisa, o projeto da sala. Não, ele não quer saber basicamente do projeto. Ele está interessado na transformação que você, enquanto profissional contratado, vai proporcionar para ele. Deu para entender? Então, assim, o que ele quer? Ele não quer um monte de papel achurado, bonitinho, não.
ele quer receber os amigos em casa, ele quer fazer um almoço com a família dele no domingo, ele quer chegar de um dia extremamente cansativo do trabalho, ele quer sentir o aconchego da casa, quer estar perto da família, quer aproveitar aquele espaço da melhor forma possível. É essa sensação, é esse sentimento que ele quer. Então, o cliente, nós mesmos, porque nós também somos clientes, nós trabalhamos de que forma? Com a emoção, nós somos convencidos pela emoção. Então, é transportar o cliente para aquele momento posterior, quando ele já está num ambiente transformado. Então, é que ele se imagine chegando em casa, ele se imagine reunido com os amigos, tomando aquele vinho, comendo uma pizza, reunião no final de semana, ou então ele descansando no quarto, naquele praticamente santuário dele ali, só para relaxar. Então, é essa sensação que ele quer, é isso que ele compra, não são os projetos, não é um monte de papel, é essa transformação que ele quer na vida dele, tá bom? Então, outra coisa que é muito importante falar é que nós, enquanto arquitetos, nós somos resolvedores de problema. Ele nos contratou para que nós resolvamos um determinado problema. Então, o problema dele qual era? Ele tinha um ambiente que era sem graça, sei lá, mora num apartamento alugado, que as paredes são todas brancas, tem um porcelanato bege e não tem a cara dele. Então, o que ele quer? Qual é o problema? Eu quero vida nesse local, eu quero me sentir bem. Então, se você parar para pensar, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de qualidade de vida, estamos falando de sentimento, estamos falando de pertencimento, estamos falando de coisas intangíveis. Então, o arquiteto, ele tem a função do quê? De resolver este problema que está se materializando numa seguinte fala. Porque eu acho aqui meio sem vida. Então, esse meio sem vida traz muito mais coisa por trás, traz aspectos, características que são intangíveis a gente e até mesmo ao próprio cliente, porque isso aí não identifica. Mas você, enquanto profissional, vai tendo esse jogo de cintura, vai traçando tudo isso, traçando esse perfil e identificando as reais necessidades que esse cliente ele tem, certo? Então, assim, uma dica é trazer isso, ter isso muito consciente de que você, enquanto profissional, é um resolvedor de problema. Porque se não fosse um problema, se não tivéssemos problemas para serem resolvidos, a nossa profissão provavelmente nem iria existir, né? Porque já teria tudo pronto, então, enfim, não seria porque a gente trabalhar com arquitetura. Então, resumidamente, o que ele quer? Ele quer o bem-estar, ele quer a sensação de bem-estar, de saúde, de vida, de estar vivendo, usufruindo daquele espaço que é dele, que ele tanto ama, que ele tanto quis ali, por isso que ele contratou você. Então, o objetivo de tudo isso é proporcionar experiências. Então, você proporcionar experiências por meio do espaço para o seu cliente. Então, quando ele chegar, entrar em casa, ter aquela iluminação bacana, ter aquela sensação de conforto, de lar. É essa sensação que ele quer. Quer ter a sensação de conforto, de aconchego, enfim, de lar. Então, tudo isso que que a gente traz aqui, a gente analisa por meio do briefing. Então, o briefing, ele é uma ferramenta da arquitetura muito subestimada. Por quê? No briefing, a gente vai identificar quais são as reais necessidades do cliente, o que ele precisa, e a partir daí desenvolver um projeto. Então, a dica que eu dou para vocês aqui nesse momento é: tenha um briefing bem feito, um briefing bem construído, que vá além de perguntas muito básicas, sei lá, tipo, perguntas de nome, endereço, se tem filho, se não tem. Não, isso é importante? Mas isso é muito básico. O briefing ele precisa ir além, ele precisa ir mais fundo. Porque você precisa identificar necessidades dessa família ou desse cliente que vão te auxiliar no momento de projetar, que vão te dar diretrizes, vão te dar direcionamentos na hora que você estiver fazendo o projeto. E lá na frente, quando você tiver alguma dúvida, você não precisa ligar para o cliente e perguntar alguma coisa para ele que poderia ter sido resolvido na entrevista ou então na reunião do briefing. Tá? Então, a primeira dica é: tenha um briefing bem construído. Ele é um segredo para um projeto bem feito e um projeto mais assertivo. Então, assim, precisa
mais, né, do que isso, precisa bem mais do que isso, porque quando você trava, quando está desenvolvendo o projeto de arquitetura, você simplesmente recorre ao briefing, recorre a esse documento e, em último caso, você vai atrás do cliente perguntar, tirar alguma dúvida, enfim. E assim, e se você não tem esse briefing, como é que você vai resolver? Como é que você resolve, tira essa dúvida? Vai ter que ligar para o cliente a cada etapa do projeto, a cada momento, isso se torna cansativo, tanto para você quanto para o cliente, porque ele já vai te enxergar de uma outra forma, né? Diz assim, pô, isso poderia ser resolvido na nossa primeira conversa, ou então isso eu te falei quando nós estávamos conversando, eu te falei que eu tenho alergia a isso, então eu te falei que eu não gosto dessa cor, e aí você tem um retrabalho para fazer uma segunda proposta, sendo que com a primeira proposta, com tudo resolvido, você já poderia ter se antecipado e feito algo já de acordo com o gosto que o cliente ele tem, né? Então, assim, para começar o projeto de arquitetura de interiores, a gente precisa de algumas etapas já mais bem definidas, melhores definidas, digamos assim. Como o projeto de arquitetura já está definido, você já tem um layout definido também, você já tem o projeto de complementares, pontos elétricos e hidráulicos, também já estão todos definidos. E a partir daí, você tem o briefing que ele foi analisado, estudado e mapeado para poder iniciar o projeto de arquitetura de interiores. Então, para isso, para o projeto de arquitetura de interiores, eu nós mapeamos aqui uma sequência que nós usamos nos projetos e que tem dado certo, tem dado um resultado muito positivo e que tem girado aí essa entrada de projetos. De que forma? O primeiro passo seria identificar a função do ambiente. Então, ou seja, identificou a função do ambiente. Exemplo, uma sala de estar ou uma sala de jantar. Qual é a função? Receber as pessoas, assistir TV. Então, você vai mapear todas as funções que uma sala de estar tem. Tá bom? Então, assim, ou então uma churrasqueira, receber os amigos, reunir no final de semana, precisa de uma piscina, é um espaço de lazer, é uma área meio assim social da casa, mas também é uma área de serviço. Então tudo isso você vai mapeando e listando todas essas necessidades dessa função desse determinado ambiente. O segundo, e mapear também o que esse ambiente precisa ter. Por exemplo, uma sala de estar, ela precisa ser mais aconchegante, precisa ser mais social, precisa de mais assentos, tipo um sofá, poltrona, precisa talvez de uma TV, vai depender do hábito da família que estiver te contratando. Então tem vários pormenores que são necessários serem observados, serem vistos, para que você seja mais assertivo no seu projeto. Então, por exemplo, o primeiro passo foi a função desse ambiente, determinar qual foi a função desse ambiente. O segundo passo é determinar qual vai ser um elemento central, ou uma textura, ou um móvel, ou então vai ser o piso, que vai ser um elemento que vai ser ou não removido, retirado, dependendo se for uma reforma ou se for uma construção do zero. Tudo isso tem que ser observado. E tudo isso você vai ter essas respostas aonde? No briefing, quando você fez a entrevista com o cliente. Então vamos lá. Primeiro passo, função do ambiente determinada. Segundo passo, determinar qual vai ser o elemento central ou então a cor de fundo. Isso pode ser uma textura, pode ser uma cor, pode ser o revestimento, pode ser um móvel, enfim, pode ser qualquer coisa que o cliente tenha determinado como algo principal, algo chave. Exemplo, vou reformar o meu apartamento e o chão da minha sala, mantendo o exemplo da sala de estar, ele é de taco, então eu não vou retirar o taco porque eu, cliente, acho bonito. E lá no briefing, não retirar o piso da sala, vou manter, vou apenas recuperar. Então o elemento central de tudo isso vai ser o quê? Vai ser o piso de taco, vai ser esse elemento de destaque, o elemento central. Então, toda a composição do meu projeto vai girar em torno dessa escolha que foi pré-definida, foi condicionada pelo cliente, tá bom?
Então, marcado esse início, que foi o elemento central. O segundo, eu vou começar pelo próprio piso. Aí eu vou observar, ele vai ser trocado ou não vai ser trocado? Nesse exemplo, ele não foi trocado, mas num outro exemplo, se ele fosse trocado, aí eu teria que opções? Teria um piso de porcelanato, que aí ele pode ser retificado ou não, tem diversos tamanhos, 30 por 90, 30 por 60, 60 por 60 ou 90 por 90. Então aí eu vou identificando quais são as características desse material para adequar ao ambiente. Exemplo, a sala de estar eu quero algo mais aconchegante, mas aí será que é a melhor opção eu usar um porcelanato 90 por 90 bege ou então branco, que ele é muito frio, ele tem alto reflexo, entendeu? Então tem algumas características que talvez não sejam de acordo com a necessidade que o cliente apontou anteriormente. Então são pontos a serem questionados por você mesmo quando profissional na proposta que você vai elaborar e apresentar para o cliente, tá bom? Tudo isso vai ser justificativa para o seu projeto, principalmente na hora da apresentação. Então tá, tem o porcelanato, você tem o vinílico, que é aquele piso emborrachado, que ele é bem bonito, que você tem diferentes texturas, que você é de fácil instalação, precisa apenas estar bem regulado, se for piso sobre piso. Você tem o piso laminado, que tem uma base de madeira, então, ou seja, se é madeira, não é indicado para áreas molhadas. Então isso você também vai ter que observar a função do ambiente de acordo com o revestimento que você vai utilizar. Então o que rege nisso tudo é a função do ambiente, tá? Você tem também o que mais? O laminado, você tem o piso de madeira propriamente dito, então esse não entra de jeito nenhum em áreas molhadas. E você tem também o piso de cimento queimado, por exemplo, que aí ele precisa ser muito bem regularizado, ter uma camada muito bem feita, e o cimento queimado propriamente dito, ele é muito fino, ele é uma camada muito, muito fina, que aí você tem essa textura que é coberta aí por uma cera, né? Que é a que dá esse brilho. Ele é muito bonito, porém ele apresenta alguns problemas com o tempo. Ele pode rachar, apresentar algumas fissuras, então assim, eu particularmente não uso muito piso de cimento queimado, prefiro cimento queimado como revestimento em cor na parede, né? Falando em parede, a gente já vai para o terceiro elemento, o terceiro passo, que é pensar a parede. Que cor vai ser essa parede? Vai ter revestimento? Vai ser o quê? E aí, lembrando que a gente tem vários tipos de tinta, né? A gente vai ter a tinta fosca, que particularmente é a minha preferida, a que eu mais gosto, mas também ela suja muito, né? Tem a tinta acetinada, tem semibrilho, tem toque de seda, enfim, tu vai ter inúmeros tipos de acabamento. Então, tudo isso você precisa ter mapeado. Então, primeiro, função. Segundo, elemento central. Terceiro, piso. Quarto, parede. E aí, em seguida, a gente passa para o forro. Esse forro vai ser como? De gesso acartonado ou vai ser placa de gesso? Vai ser de PVC? Vai ser como? Qual vai ser o acabamento dele? Então, eu vou ter que detalhes eu vou ter nesse forro? Ele vai ter a junta de dilatação de quantos centímetros? 2, 3, 5 centímetros? Vai ter cortineiro, vai ter sanca. Então, tudo isso vai sendo mapeado de acordo com o briefing que foi feito lá, e o cliente disse: eu quero isso daqui no meu forro, quero esse detalhe na iluminação, eu gosto de rasgo no teto, tá? E aí eu passo para próxima etapa, que é o quinto elemento, que vai ser o forro, né? Aí os móveis soltos. Os móveis, eles vão estar de acordo com a função, como eu falei anteriormente, desse ambiente. Se é uma sala de estar, então eu vou ter sofá de 2, sofá de 3 lugares, vou ter uma poltrona, vou ter uma mesa de canto, uma mesa lateral, vou ter uma mesa de centro, o móvel para televisão, a televisão propriamente dita, ou então uma estante. Então eu começo a observar o que? Os móveis soltos. Então vocês estão entendendo a linha de raciocínio que a gente vem fazendo até o momento? Então a gente está decompondo os elementos no ambiente. A gente está começando desde a base, montando o ambiente completo, do mais complexo, ou seja, do central, e do mais complexo
pro mais fácil, digamos assim, que depois chegar nos elementos de decoração. Então é esse caminho que a gente vem fazendo justamente para destravar, para a gente não ter problemas na hora de pensar arquitetura de interiores. Então, uma sugestão, né, que a maioria, pelo menos dos clientes, eles adotam buscar cores neutras, buscar coisas neutras nas paredes, naquilo que é mais difícil de tocar. E aproveitar, aplicar cor, usar a cor, criatividade mais nos móveis, porque é mais fácil de trocar. Então, assim, é mais fácil você trocar a capa de um sofá do que pintar uma parede completa, né? Além de ser mais fácil, é muito mais barato também, porque aí você entra na mão de obra, você, enfim, tem muito mais fatores envolvidos que vão encarecer esse projeto, essa mudança, certo? Então vamos lá, os móveis soltos: sofá, poltrona, cadeira, puff, rack, TV, estante. Então você vai mapeando tudo de acordo com a função que esse ambiente ele vai desempenhar. Passando dos móveis soltos, a gente vai para os complementos, para os complementares, digamos, não seriam os complementos, seriam os complementares de vegetação verde, algo que traz vida, verde é a cor da vitalidade, natureza. Então faz toda a diferença dentro de um ambiente ter um verde, te proporciona maior alegria, diminui a quantidade de estresse, então, e assim por diante. Então esse é um complemento que ele é importante e, na minha opinião, ele é indispensável. Todo ambiente deveria ter uma planta natural. Se não for possível ter uma planta natural, passar para planta artificial. Se não puder, não quiser ter planta nem artificial nem natural, passa para um quadro com imagem de natureza, diminui os níveis de estresse, níveis de ansiedade, tá? Então essa é uma outra dica bacana aí para vocês quando estiverem fazendo o projeto de arquitetura de interiores, certo? Uma terceira dica, que é o uso de tapete. Muita gente menospreza assim, o tapete, mas o tapete ele vem para compor esse ambiente, trazer mais aconchego, ele vem unir o sofá, a poltrona, o rack da TV. Então ele vai delimitar ali um espaço importante de atuação dentro dessa sala de estar ou dentro de uma sala de jantar, enfim, um espaço de leitura também. Ele é um item de decoração aí de arquitetura que muitas vezes ele é desprezado, dizem que traz muita alergia, mas não, isso tudo aí é mais mito, tá? Então, a gente tem também quadros. Quadros é excelente alternativa para quem mora em apartamentos alugados, porque são soluções simples, rápidas, de baixo custo, que você pode trocar a cada instante. Então é algo muito positivo, é algo muito bom ter quadros. Então dá um toque aí especial, deixa com a sua cara. Também temos elementos decorativos, tipo vaso de planta, ou então porta-retrato. Tudo isso são elementos que vão trazendo para o ambiente a identidade do cliente. E são esses detalhes, são esses pequenos detalhes que você precisa observar para que ele se sinta muito mais confortável, muito mais confiável e principalmente escutado, porque o cliente, quando ele procura você, ele quer que você escute, e aí você precisa representar por meio do projeto, quando você estiver apresentando, elementos que mostrem que você o escutou, que você ouviu qual é a cor que ele gosta, que você ouviu de um determinado quadro que ele tem um carinho muito grande, que era da avó, enfim. Então são elementos, são nuances que ele percebe e que você, enquanto profissional, pode passar para ele e ganhar muitos pontos em cima disso, tá? Porque você simplesmente o ouviu, você deu moral para aquilo que ele fala. Então essa também é uma saída e é uma dica bem importante para você. Ouça aquilo que o cliente está te falando, principalmente nesses pequenos detalhes, naquilo que ele quer que esteja presente dentro do ambiente. Um outro elemento que para mim também é fundamental, que aí já vem um dos últimos, é a cortina. Então a cortina, no meio disso tudo, ela vem investir esse ambiente.
ela que vai dar um toque aí especial, vai regular a entrada de luz, de iluminação natural no meio desse aí nesse conjunto de elementos decorativos do ambiente. Então você tem o tipo decorativo, que é a cortina de tecido, a voal, ou então você tem a romana, você tem a persiana de madeira, de alumínio, você tem a romana, a rolô. Então todas essas são elementos, são características que vão sempre conversar de acordo com a função do ambiente. Tem a tela solar também, o blackout, todas elas podem se compor. Não precisa ser exclusivamente uma, pode ser mais de uma, desde que elas conversem e supram a necessidade que o cliente tem naquele ambiente. Então toda essa sequência, ela vem para quê? Para te mostrar que é um processo. Então a forma como nós trabalhamos é essa, vem desse processo de pensamento, de raciocínio, começando sempre pelo briefing, pela necessidade identificada no cliente, inicialmente, a partir da entrevista, e a partir disso ele vai te proporcionar todas as informações necessárias para que você dê continuidade e inicie o projeto de arquitetura de interiores, iniciando pelo elemento central, tá bom? Ou pela cor de fundo, passando pelo piso, depois parede, forro, e definindo passo a passo todos esses ambientes, definindo também a iluminação, móveis soltos, definindo também os complementos que seriam tapete, sofá, enfim, todos esses, terminando na cortina e definindo tudo isso, e em seguida fazendo essa apresentação, moldando tudo nessa apresentação e apresentando para o cliente, porque a partir de tudo isso, tendo tudo isso mapeado e montado, você é capaz de ter uma entrada muito maior de projetos, porque a sua saída de projetos ela vai ser mais rápida. Então você ainda fazendo esse tiquezinho, definir isso, você já tem essa sequência pronta. E a partir daí você já é capaz de encaminhar este projeto e pegar outro projeto. Então isso se torna um ciclo. A partir do momento que você tem algo já processual, o que não significa que vai ser tudo igual para cada cliente, porque cada cliente é único, cada caso é um caso, mas você tem uma sequência de pensamento. Assim o seu cérebro ele funciona muito mais rápido, ele entende muito melhor quais são as etapas que vêm uma depois da outra. Sendo assim, a entrada e saída de projeto é muito maior. Então, se sai projeto mais rápido, entra projeto mais rápido, e assim você é capaz de ter um giro no escritório de projetos, consequentemente também de entrada e saída de dinheiro. Então, ter essa sequência ela é importante por causa da agilidade e por causa do aumento, né, da sua produtividade, entrada e saída de projetos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa sequência, dessas ideias aí para destravar o projeto de arquitetura de interiores.